com a Janine. Janine é terapeuta integrativa, mestre em Reiki, aromaterapias e cristais de espiritualidade. São assuntos que a gente vai falar nesse podcast de hoje. Eu queria que tu se apresentasse aí pra galera, falasse um pouco sobre ti, quem tu é, desse um pouco desse panorama da tua vida aí. Meu nome é Janine Herlein, eu sou terapeuta integrativa. Comecei minha caminhada um pouquinho cedo, aos 15 anos, aquele boom da espiritualidade. Me achei nessa espiritualidade centrada na natureza e comecei a estudar, então, cristais, aromaterapia, imposição de mãos e fazia tratamentos. Eu abri minha clínica em 2021 em Porto Alegre e comecei com os tratamentos de imposição de mãos através da chakra-terapia. Então, eu pegava o paciente, colocava os cristais e canalizava a energia do universo e tratava o paciente. Tá, e me explica assim, canalizava a energia do universo. Como é que se canaliza uma energia do universo? Então, o que eu achava na época, né? Existem técnicas para isso? Assim? Existem várias técnicas. Na verdade, essa questão da imposição de mãos existe em vários segmentos espirituais, religiosos e de técnicas terapêuticas, de terapias integrativas. E na época eu atendia as pessoas e, às vezes, uma pessoa que eu atendia, eu levava 2 horas para me recompor a minha energia vital. A pessoa saía maravilhosa, mas eu estava um caco. Então, quando eu fui sintonizada pela primeira vez no Reiki nível 1, aí a minha vida mudou. Porque eu passei... Quando eu tô atendendo uma pessoa com Reiki, eu me energizo porque eu recebo Reiki também. O Reiki é uma técnica muito segura de cura, auxiliar na cura. Então, eu comecei a me energizar e não mais me esvair de energia e potencializei o meu tratamento terapêutico. Cara, que incrível. Eu sou um apaixonado pelo Reiki, mas por ti eu não conhecia antes, e aí por gravar, por estudar, por estar junto contigo esses anos, aí eu comecei a achar uma coisa muito linda, assim, de muita cura, né? E vejo relatos de pessoas, depois a gente vai falar sobre isso. E queria ver, assim, dentro da parte de terapias integrativas, o que consiste, o que é aromaterapia, o que são os cristais, qual a relevância num tratamento, isso? Fala mais sobre esse aspecto. É difícil um terapeuta integrativo, né? Começa pelo Reiki ou qualquer terapia integrativa e não queira juntar tudo. Na verdade, quando estudamos tudo isso, né? Os cristais, a aromaterapia, o Reiki, acho que aumenta o passe do terapeuta, né? Então, a aromaterapia é o uso de óleos essenciais. E para o terapeuta que quer trabalhar com aromaterapia, é essencial que ele se forme em aromaterapia. Porque a aromaterapia também é perigosa. O que difere, né? O remédio e do veneno é a dosagem. Ah, com certeza. Então, por exemplo, a canela, o óleo essencial de canela é ótimo para dinheiro, então eu vou passar na pessoa para abrir os caminhos dela. E, na verdade, é só da cáustica na pele, né? Ele é muito dermocáustico. Ou tem pessoas que têm alergia à lavanda, mesmo ela sendo antihistamínica. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a aromaterapia, mas é um dos tratamentos que eu acredito, assim, que dentro de 10 anos, o pessoal só vai se tratar praticamente com essas coisas mais naturais, por causa da informação, pelos estudos que estão saindo. Faz muito sentido, faz muito sentido. A aromaterapia, ela tem diversos... não sei quem conhece, assim, eu já gravei um aromaterapeuta uma vez, e ele fala, né, que é uma concentração muito grande de certa da lavanda, ou de outra coisa, assim, sei lá, tem, não sei outras que tem, mas eu sei que tem várias. Num potinho desse tamanho, né? E aquilo ali tu coloca, como é que tu faz? Tu coloca na mão, pra que serve? Tem vários motivos, assim. Me explica mais, porque eu sou um leigo nisso. A gente tá trocando uma ideia aqui de uma coisa que eu não entendo nada. Eu preciso saber os pontinhos certinhos, assim. Uma gota de óleo essencial equivale a 25 xícaras, praticamente, aproximadamente, do chá da planta. Então é fortíssimo, né? Então, alguns óleos essenciais vão precisar de uma diluição em óleo vegetal, alguns em água. Na verdade, quando a gente prepara um banho com óleos essenciais, por exemplo, tudo que é cítrico, laranja, limão, essas coisas, a gente tem que tomar um cuidado para depois não ir pro sol. A gente pode passar na pele, de preferência com diluição em óleo vegetal, mas ele é fototóxico, então se tu vai no sol, mancha a pele. Então tem alguns cuidados, por exemplo, se tu vai para uma banheira com cítricos, que é excelente, tu vai ter que botar leite para não sair se coçando. Se tu vai... Tem vários cuidados, assim, para poder se tratar. Ou uma diluição pequena, né, de gotas em álcool de cereais antes de botar numa banheira.
bebês acima de 1 ano, uma gotinha de óleo de lavanda na banheira vai acalmar ele, vai tranquilizar ele. Então, para uma pessoa usar da maneira correta o óleo essencial ou a aromaterapia, ela precisa ter um conhecimento grande sobre aquilo, senão pode causar algum problema ou algum dano tanto para uma criança, tanto para ela própria, né? E tu, por entender isso, tu faz esses tratamentos de forma controlada, de forma inteligente. Fala mais sobre isso, tu trata as pessoas em quais sentidos, assim? A pessoa está com problema de quê quando te procura? Bom, os problemas e para auxiliar na cura são os mais diversos, né? Ansiedade, depressão, insônia, compulsões, toque. Então, o pessoal tá buscando. Mas eu uni muito a aromaterapia no meu curso de Reiki. Interessante. Porque o reikiano, ele acaba querendo usar durante a sessão um óleo essencial, um incenso, um cristal. E eu acho importantíssimo eles saberem usar isso com responsabilidade e segurança para o paciente. A aromaterapia, o paciente pode ingerir o óleo essencial, a gente pode colocar em difusor de aromas e diluir ele em óleo vegetal e passar no corpo. São inúmeros formas, né, e maneiras de usar o óleo essencial. E o reiki tu consegue misturar com outras coisas, assim, tipo, reiki e eu sei que tu joga tarô. Reiki e tarô, tu tem como misturar isso? Eu acho perfeito, né? O reiki eu consegui misturar ele em toda a minha vida. Nos rituais, no tarô, no meu dia a dia, até aplicar em prato de comida. Em tudo que tu possa imaginar, eu uso reiki. Mas para quem joga tarô, para quem gosta de jogar oráculos, trabalhar a sua intuição, seu autoconhecimento, o reiki, quando a pessoa se torna terapeuta em reiki, recebe a sintonia, cada nível a intuição vai abrindo mais, cada vez mais. E tem uma técnica do Reiki nível 3, que a gente usa o Daikomyo, que a gente faz uma técnica que eu ensino só para os meus alunos, porque eu canalizei num curso do Reiki nível 3. Tu traça no chakra frontal o símbolo, tem uma técnica de abertura de visão, e quando tu tá com a mão no paciente, tu começa a ter visão do que ele tá sentindo ou do que tá trancado ali em cada chakra. Pra poder ajudar, auxiliar ele a resolver os problemas que ele tem internamente. E a gente pode usar isso no tarô. Depois eu quero perguntar sobre os chakras. Sem contar que a gente pode aumentar nossa intuição e também nos proteger através dos símbolos quando atendemos alguém. Eu fiz um roteirinho aqui, Janine, vou ser bem sério pra ti. E eu tô bem, assim, pulando tudo, tá? Então eu já fui lá pra última pergunta que eu tava lá na frente. Então eu vou meio que abandonar isso, assim, já tenho mais ou menos na minha cabeça. Eu tenho uma pergunta, assim, sabe? Sobre o profissional de reiki, pra mim é muito importante isso. Como ele se comunica? Como se fala de reiki na internet, assim? A gente tá hoje... Antigamente, provavelmente, tu tinha uma placa na frente da tua casa, faço reiki, né? E as pessoas procuravam. Mas hoje, como é que se comunica isso na internet? Quando eu comecei, não tinha internet. Então, era isso. Faz o flyer nas caixinhas de correio, enfim. O que eu escuto muito, o que eu percebo, né, das terapeutas que me procuram, são que elas se formam numa terapia, sei lá, Reiki, barras de Axis, Theta Healing. E elas ficam sempre fazendo outros cursos porque elas acham que aquilo não é. Porque não teve paciente, elas não ganharam dinheiro com isso. Então, na verdade, elas precisam hoje, que a gente tem o digital a nosso favor, uma facilidade, uma conexão imensa. As terapeutas, elas precisam aprender a estar no digital. Estar presente no digital. Né? Produção, tráfego pago, saber falar, saber se vender. Eu acho que isso é o grande boom, assim, que o terapeuta precisa aprender para estar sendo bem remunerado hoje. Não, e é muito importante isso, que além do conhecimento que ela tem que ter sobre as técnicas de reiki, todos os níveis que ela pode vir a ter, ela tem que entender outras coisas, né, pra poder se divulgar. E isso vai fazer diferença pra ela talvez viver de reiki. É possível viver de reiki? É possível viver de reiki. Eu tenho alunos que ganham hoje em torno, né, de 30 a 40 mil reais por mês só em atendimento de reiki. Só com reiki, sem nada mais. De 10 a 50 mil reais. De 10 a 50 mil. E tudo vem, sei lá, ele faz uma boa divulgação na internet, ele sabe se vender pro público certo. E todo mundo pode fazer reiki, Janine? Todo mundo pode fazer reiki. Todo mundo pode receber e qualquer pessoa pode ser terapeuta em reiki. Isso é muito importante, a diferença, né? É exatamente essa minha pergunta. Todo mundo pode fazer, então pode receber ou também pode ser terapeuta. Para ser terapeuta, o que precisa? Precisa estudar? São níveis? Como é que funciona? Eu sei que tu tem um curso sobre isso.
Eu tenho o Master Reiki, que eu sintonizo, existe uma sintonização. O que o aluno precisa, né? Receber essa sintonia para que o Reiki saia das mãos dele. Essa energia de cura universal, ele sintonize nessa frequência e flua essa energia de cura. Então, tem 3 níveis, né? O primeiro nível, o terapeuta desperta, e ele é iniciado, então ele recebe todo o treinamento de como se auto-aplicar e como aplicar. No nível 2, ele passa a dobrar a energia do Reiki e também poder mandar Reiki à distância. Tem técnicas maravilhosas com os símbolos, né? Com a sequência de símbolos. Muito a cura emocional, mexe muito a cura emocional no segundo nível. E terceiro nível, o terapeuta se torna uma energia ilimitada. Ele consegue mandar o Reiki para toda a humanidade, um agente de cura planetário. E o Reiki 3, né, se divide em 2 partes. O A, que é o mestre interior, e o B, se ele quiser seguir, então, dando aulas e cursos de Reiki e sintonizar outras pessoas. O que tu é hoje, tu consegue ser A e B, é isso? Exato, porque eu já cheguei no B, né? Então, eu passei pelo A, o mestre interior. Tu passou, entendi. Que é o agente de cura planetário. E depois eu fiz o nível B, porque eu pensei, as pessoas precisam dessa ferramenta nas mãos. São diferentes graus, assim, de conhecimento. Então, sim, hoje tu tá no top que tu consegue passar Reiki à distância, assim, por exemplo. Como é que funciona esse Reiki à distância? A partir do Reiki nível 2, nós podemos enviar o Reiki à distância. Tem várias técnicas de Reiki à distância. A gente tem no nível 2 um símbolo que se chama Honshaze Shone, que ele é um símbolo que ele quebra a barreira de limite de tempo e espaço, e a gente consegue enviar o Reiki para o passado, para o presente e para o futuro. Então a gente consegue reprogramar um ser humano que, por exemplo, tem crenças limitantes do passado. O que essa pessoa escutou, por exemplo, sobre o dinheiro, né? Por que essa pessoa não prospera? Ou coisas que aconteceram, inclusive, em outras vidas. E também podemos, através desse símbolo, mandar o Reiki para pessoas que estão longe, né? Numa outra cidade, num outro país, ou simplesmente na sua casa. A maioria hoje dos meus pacientes querem Reiki à distância. Reiki à distância, olha que interessante. E tem muito a ver com os chakras. Como é que chama? Chakras. Qual é o chakra do dinheiro, por exemplo? Eu quero muito dinheiro. Qual é o chakra do dinheiro? Na verdade são todos, né? Mas os 3 primeiros, eles influenciam demais no nosso ganho de dinheiro. Então, assim, se tu tá sem sucesso profissional, pessoal, teu brilho, é muito tímido, tem muito medo, trava. É o plexo solar. Que ele se localiza 4 dedos acima do umbigo. Esse chakra, quando tá bloqueado, o dinheiro não vem. Tu pode ter o maior estudo, tu pode ter, enfim, se preparado. Tu vai numa entrevista de emprego e ninguém te escolhe. Tá, mas o perto do umbigo não é o esparadrapo que a mãe manda colocar assim no umbigo e tu tá bem protegido, né? Não tem nada a ver com isso. Essa história é boa. Na verdade, o esparadrapo não funciona, né? Fala pra minha mãe que não funciona. Até porque o plexo solar, ele é 4 dedos acima do umbigo, não é no umbigo. E também a gente não deve fechar esse chakra, porque é a entrada e saída de energia, onde a gente percebe a energia. E se tu fecha ele, tu fecha teu dinheiro e tua prosperidade também. O teu sucesso e teu brilho pessoal. Quantos são? Quantos chakras são? A gente trata os 7 chakras, mas eu posso te dizer que cada célula tem um chakra. Cada parte do nosso corpo tem um chakra. Mas no Reiki a gente tem as posições que são várias, de 3 a 5 na cabeça. E depois os 7 chakras principais. Que a gente consegue englobar todo o corpo, glândulas, órgãos, perfeitamente. E tem algum do amor, assim? Não que eu estou querendo, só quero saber. Tem, na verdade, a gente precisa estar com todos eles equilibrado para que a gente possa entrar numa frequência do amor. Mas o chakra cardíaco é o chakra do amor incondicional. Onde é que fica o chakra? No centro do peito. No centro. E nós temos, que é um chakra sentimental. E nós temos outro, que ele é o chakra umbilical, que é 4 dedos abaixo do umbigo. E esse chakra, ele também precisa estar em equilíbrio para que o amor aconteça na nossa vida. Porque ele é o chakra do quanto a gente recebeu amor ou não na nossa vida. Como a gente foi cuidado, quanto que nós conseguimos confiar nas pessoas e como a gente pode confiar naqueles que cuidaram da gente. Se a gente sofreu negligência, se a gente foi abandonado, isso impacta diretamente os relacionamentos hoje. Então tem pessoas que são dependentes financeiras,
emocionais, que a vida não flui se não tiver com alguém ou com aquela pessoa, ficam obsessivos, a vítima. Então, a gente precisa equilibrar esse centro para o cardíaco estar bem. E quem não recebeu amor através do toque da palavra? Vai ter esse chakra bloqueado. Tem pessoas que não gostam de receber abraços, né? Não. Pessoas que ficam, eu tenho um conhecido meu aí que tá trabalhando com a gente que não dá pra abraçar ele. Tu vai abraçar, ele sai daqui, ele não gosta. Será que é algum chakra que tem que resolver ali? O chakra cardíaco, né? Porque o abraçar, ele já desbloqueia imediatamente o chakra cardíaco. Eu sempre faço a minha turma de reiki se abraçar. E depois fica todo mundo levinho. É um outro astral na sala. Mas aí tu tem que quebrar aquele paradigma, né? Porque não é uma coisa que vem da pessoa, eu quero abraçar ou não quero. Ela nem sabe por que ela não gosta de abraçar, né? A gente não vai sair abraçando todo mundo na rua, né? Mas o abraço, às vezes... Uma das queixas, eu jogo tarô também, né? Então, uma das queixas no tarô é que as pessoas não são carinhosas uma com as outras. Mas também não receberam carinho. Às vezes, assim, os mais velhos, né? O carinho era na mesa, tu mora debaixo do meu teto, eu paguei a tua faculdade. O amor, a demonstração de carinho estava muito ligado a esse sustento. Aquela mesa cheia, toda a família junto, mas não, meu filho, eu te amo, abraça, reconhecimento. Sim, é um amor mais estrutural, tô te dando uma oportunidade talvez que eu não tive, e aí tu te vira, eu já tô fazendo a minha parte, porque o meu pai não era assim comigo, tipo isso, né? E hoje em dia a gente já entende que não, a proximidade de carinho, de afeto é algo que também soma na personalidade da pessoa, e talvez os nossos pais não sabiam disso, e eles agiam daquela maneira. E isso impacta então no futuro da pessoa. Totalmente. No dia a dia, eu vejo muito, e eu tenho lido muito sobre isso, que os traumas que tu passa quando tu nem tá consciente são traumas que eles te impactam hoje, assim, né? Que eles fazem que tu não tome atitude, se tranque com alguma coisa. Então o reiki, ele vem pra tratar isso de certa forma, pra curar isso e a pessoa ter, sei lá, um sentimento melhor com a vida, é isso? O reiki, ele auxilia tanto na cura do corpo físico, das doenças, olha só, do corpo emocional, mental e no espiritual, porque aumenta muito a nossa energia vital quando recebemos reiki. Mas sim, por exemplo, tem traumas intrauterinos que ficam registrados nesse chakra umbilical, que é o nosso chakra emocional, e a gente não consegue ter alegria, criatividade, fertilidade muitas vezes, a gente não consegue se relacionar. Tem pessoas que, por exemplo, o chakra da procrastinação, né, que é outra coisa que reclamam muito, é o nosso primeiro chakra. Preguiça, procrastinação, falta de ação, falta de ir na vida, né? A depressão, o pânico. Então, a gente com o reiki, com essa ferramenta, qualquer um pode ter nas mãos, a gente consegue tratar, a gente consegue se auto-aplicar. Auto-aplicar. Então, a pessoa que está aprendendo, ela consegue tanto passar isso em certo nível, quanto se tratar. Olha só. E no reiki nível 1, o terapeuta já pode atender. Impressionante. Eu participei contigo no sábado passado, né, e gravei o teu curso para mais de 100 pessoas, né, na verdade foram 2, um em Porto Alegre e um em Canoas, e eu fiquei impressionado com o que tu chama de sintonia, né, que a pessoa fica sintonizada. E como é que faz uma sintonia em massa? Me explica isso. Aconteceu que quando eu lancei o Reiki para Todas, foi uma iniciativa em poder dar o Reiki nível 1 gratuitamente para o máximo de pessoas possíveis para que elas tivessem essa ferramenta. Aí se elas vão seguir, eu não sei, mas que elas vão ter isso nas mãos delas, com elas foi uma maneira de agradecer, assim, uma maneira de me doar, né? E gerar valor também para essas pessoas, porque muitas começaram a trabalhar e gerar renda para sua família através do Reiki. Mas para, né, que o Reiki funcione, é necessário a sintonia. Só que quando eu abri, a gente fazia os cursos, eu abria para 30 pessoas, começaram a vir 100, teve turma de 200, teve turma de 300 e teve turma de 400 pessoas. Então eu pedi para os mestres, né, que a gente tem uma egrégora de mestres que trabalham no plano espiritual. O Reiki não é religião, mas é espiritual. É uma espiritualidade, não tem como dizer que não. E ao mesmo tempo uma técnica auxiliar de cura. Eu pedi que eles me mostrassem de que maneira eu poderia sintonizar em massa. E eles me mostraram. Então eu aprendi uma sintonia que funcione, né? Porque para mim o mais importante quando a gente quebra uma tradição, um paradigma, a primeira coisa que as pessoas ficam, não, mas assim não pode, assim não dá. E quando eu vi aqueles alunos saindo o reiki das mãos, o depoimento, eles sentindo aquela energia e essa energia agindo e transformando a vida deles, eu não tive mais dúvida.
dessa forma de sintonização em massa, né? Do funcionamento dela. Existem símbolos específicos que se faz. E para sintonizar a massa é um pouco diferente do que eu aprendi na cartilha ali do Reiki. Uma coisa que me impressionou e eu relato aqui, né, foi a questão dos depoimentos, né? E aquilo ali mostrou muita credibilidade pelo que tu tava fazendo ali, da forma como tu tava sintonizando. E de todas as pessoas que foram passadas o microfone, todas relataram sentir, né? Até presença, talvez, dos mestres de luzes, e formigamento, e mão quente, e mão gelada, né? E o que é essa mão quente que as pessoas relatavam? Quando tu sintoniza alguém no Reiki, essa energia, a gente coloca símbolos no chakra coronário. Então o Reiki passa a fluir, a gente se conecta com essa energia do Reiki, com essa egrégora, e ela entra através do chakra coronário, vai até o centro cardíaco e sai através das mãos. Claro que o Reiki depois ele entra por todo o corpo. Então, quando a gente sintoniza, eles começam a perceber o Reiki desobstruindo os canais competentes, né, para que ele flua. Na verdade, a gente já tem isso no nosso código DNA, eu só ligo de novo. Entendi. Então aquilo passa a fluir. E é realmente incrível. A primeira vez que eu recebi o Reiki nível 1, a minha mão pegava fogo. Como que uma mão que nunca sentia aquele calor todo, aquela vibração toda, tava algo ligado em mim. Foi muito incrível. Eu fiquei realmente impressionadíssima com isso e eu resolvi passar isso pro máximo de gente possível. É algo que eu fiquei bem impressionado mesmo, como as pessoas relatavam esse sentimento de ter acontecido de fato, né, uma sintonia. E muitas pessoas agradeciam aquele momento, né? Eu acho que além de passar conhecimento, tu tá passando uma forma dela se curar e ela curar outras pessoas. E aí tinha uma pergunta que me deixou muito curioso, eu queria te fazer aqui também. Reiki em animais, como é que funciona isso? Nós podemos aplicar Reiki em animais, em plantas, em cristais, né? A gente limpa e energiza os cristais em qualquer ser vivo. E os animais, eles são sem vergonhas, né? Tem uns que amam. Quando tu chama o Reiki, que pode esquentar ou gelar, ou formigar a mão, né? Cada mão tem o seu jeito de vibrar com Reiki. Tu liga, o gato já vem, por exemplo. Ou o cachorro, porque ele quer receber. Ah, ele sente? Sente. Outros, tu aplica o Reiki neles, quando eles estão abastecidos de energia, eles saem. Outros ficam por horas. Então, né, por exemplo, se a gente vai aplicar Reiki num hamster, 5 minutos, 10 minutinhos nele inteiro. Mas quando a gente vai aplicar num animal maior, a gente precisa também, os animais também têm chakras e a gente segue o mesmo esquema de chakras. Sim, os chakras do hamster devem ser tudo coladinho. Sim. Igual em bebês. Ah, eu ia te perguntar isso, como é que funciona em bebê? Tu pode aplicar Reiki? Deve. Tem regras, assim, como é que funciona? A minha filha não dormia, né? Minha filha tem 7 planetas em fogo, é ariana, então dormir são para os fracos. Então eu chamava o Reiki, pegava ela no colo e deixava fluir o Reiki. Dava mamar e ficava ali, mas eu apagava ela em 5 segundos, ela ficava tranquila, ela já estava com sono. Ou também quando ela estava resfriada, ou quando ela estava doentinha, eu aplicava nela dormindo. Porque é uma tortura tu pegar uma criança de 1, 2, 3 anos e fazer ela ficar deitada numa maca. Existem outras formas, outras técnicas para atender a criança. Principalmente no Reiki nível 2 à distância. Idosos também, que não podem ficar muito tempo deitados em cima de uma maca, porque vai doer o corpo. Vai doer o corpo, sim. E assim, até teve uma pergunta muito interessante que eu tava lá e lembro que a moça fez, que foi sobre aplicar Reiki em criança de outras pessoas. Como é que funciona? Tu pode sair aplicando Reiki em todo mundo ou não? Com a permissão da pessoa, né? Sim, e para menor de idade, com a autorização dos pais, sem dúvida. Essa responsabilidade toda pessoa que é terapeuta e aplica Reiki tem que ter. É uma questão ética. É uma questão ética, olha. E eu também ensino para meus alunos assim, quando uma pessoa te paga para fazer o Reiki, vai na tua clínica, tá te pagando, tu deve perguntar para ela também se ela quer receber o Reiki, na hora de aplicar. E falar nisso, quantas pessoas já foram tuas alunas, assim? Quantas pessoas tu formou no Reiki? Eu tenho mais de 5 mil alunos. 5 mil alunos? Inacreditável. Desde 2013 eu sintonizo pessoas. 3? Caraca. É gente, hein? Muitos. É gente. Interessante é quando todos eles me mandam WhatsApp para perguntar dúvidas.
E como é que tu faz, assim, de tirar dúvida? Tu tem rede social? Como é que funciona? Fala tuas redes sociais aí, te divulga pra galera. Eu tenho o Instagram e o TikTok, mas eu faço todas as lives. Toda semana tem uma live, geralmente, ou de reiki, ou falando de espiritualidade, ou falando das luas. Eu faço os rituais lunares e sazonais. Então, nesses rituais eu sempre aplico o reiki também, tanto em mim quanto nas pessoas que me procuram para fazer os rituais. Então, na verdade, toda semana tem o papo do reiki, né? As mandalas vibracionais, então as pessoas me buscam muito para isso. Elas gostam e tem público, né? É uma coisa impressionante, né? E tem vídeos ensinando também os alunos no YouTube. E tem vídeos teus no YouTube. Tu é bem famosinho no TikTok ali, né? A galera gosta das bruxarias ali que tu tem no TikTok, né? Fala pra galera, qual é o teu TikTok? É Janine? Janine Hairline. Janine Hairline. Hairline, como é que escreve Hairline? H-E-R-R-L-E-I-N-N. Aí, é show de bola. Todas as redes são o mesmo nome, Janine Hairline. Legal, já. Janine, eu tenho uma pergunta pra te fazer e eu vou colar aqui um pouquinho, porque a gente até tô conseguindo fazer as perguntas, olha só. A gente falou sobre comunicação já, quantos alunos tu formou. Curiosidade sobre o reiki, o que tu pode falar de curioso, assim, sobre o reiki? Que quando eu iniciei, né, bem terapeuta, totalmente terapêutico. Com o passar do tempo, que quando eu uni o reiki aos rituais e todas as práticas diárias, eu descobri várias maneiras de usar o reiki, por exemplo, para atrair dinheiro para sua vida, para manifestar propósitos na tua vida, para melhorar relacionamentos. A gente consegue atrair dinheiro com o reiki? Sim, porque com a cura, né, e o equilíbrio do plexo solar, existem técnicas de ativação desse plexo solar, de visualização, com o reiki, com os símbolos, que tu consegue manifestar aquilo que tu quer aqui na Terra. E eu ensino para os meus alunos. Mas não tem nada a ver com pensamento positivo, né? Isso é uma coisa... Tem a ver, eu acho, mas é mais uma questão realmente de visualização e como tu vai fazer isso. Da pessoa entender o que ela quer também, dela ter mais clareza nas ações dela, ou no objetivo que ela tem, ou deseja. Tem um passo a passo, né? Desde aplicar o reiki no local, usar o símbolo, quem tá já no reiki nível 2 e 3... a questão de visualização de cores, de respiração e fazer essa visualização daquilo que quer. Mas tem um método, um passo a passo para isso. Quantas sessões de reiki a pessoa precisa fazer para começar a se curar de certos traumas, assim? A gente não tem como curar uma pessoa, às vezes, numa sessão, às vezes é possível, mas 8 sessões é o mínimo, né? Por exemplo, uma pessoa adoeceu 10 anos, 20 anos, 3 anos, 1 ano, né? Ou mentalmente, ou emocionalmente, ou fisicamente, ela vai precisar de um tratamento. O reiki é um tratamento. Hoje tu tá morando na Irlanda, Janine, como é que funciona isso? Tu tava no Brasil e foi pra Irlanda, que história é essa? Aí tu fica trabalhando de lá. Então, né, isso é a possibilidade de um terapeuta hoje ligado no digital e trabalhando com reiki à distância. Porque depois que um paciente recebe o reiki à distância em casa, não precisa dirigir, não precisa gastar para ir até o local, ele vai querer. Perfeito. Assim que ele vê que funciona, ele vai querer no conforto da sua casa. E tem diversos relatos que funcionam, né? Sim. É uma coisa impressionante, assim, e à distância, né? E à distância. É que tem pessoas que talvez tenham dúvidas, será que funciona? Assim, cara, vai olhar relato, vai ver as referências, porque tem muita gente falando, né? As pessoas não estão inventando história. E é muito interessante, como é que funciona a vida na Irlanda, assim? Muita cerveja, como é que é? O pessoal gosta, né? Eu saí do Brasil, minha filha fez 16 anos e eu resolvi que eu precisava deixar ela conhecer o mundo. Aí a gente foi pra Itália, passou 1 ano na Itália. E na Itália? Na Itália. Okay. E aí eu fiquei, então, fazendo as terapias, o tarô online, o reiki online, o curso de reiki também online. E agora faz mais ou menos 1 mês que a gente mora na Irlanda. Na Irlanda. A Irlanda Por que a Irlanda, gente? Porque a Irlanda, desde os meus 15 anos, quando eu me iniciei na espiritualidade centrada na natureza, eu estudei muito sobre os celtas. Então eu tenho um amor profundo pela Irlanda. Eu acho uma terra de uma espiritualidade, de uma energia incrível, leve. Tem locais, assim, espirituais lá que tem muito poder. E aqui no Brasil, como é que funciona a questão da espiritualidade? É pesado? A energia é mais densa. Tu imagina que onde há muito crime, vai ter uma energia mais densa, né? A Irlanda já passou por guerras, por fome, por N situações, mas isso já está transmutado lá. Uma terra muito mais antiga também que o próprio Brasil, que é um país novo, né? Mas tá... Nosso país é lindo, o nosso país é um país rico, né? Ele precisa ser melhor administrado.
Os irlandeses são caras legais, mulheres legais, assim? São pessoas de gente boa? Extremamente felizes e dóceis. Sério? Claro que todo país vai ter os seus problemas. Claro, mas claro. a grande maioria tem uma educação, uma gentileza. Eles são pessoas que hoje vivem bem, né? Sim. Não, mas sabe que no Brasil, apesar do Brasil ter uma dificuldade, assim, eu vejo que o brasileiro tem muito mau caráter, né? E a gente vê e passa por isso irrita um monte, mas tem muita gente boa, né? Tem gente boa no Brasil também. As pessoas são formidáveis, assim. Eu que vim do interior, vivia comendo bolo na casa de um, eu jantava na casa do outro. Tem aquela questão familiar. E os países europeus não são muito frios, assim? As pessoas não são frias? Eu achei o irlandês muito receptivo como o brasileiro. Que legal. Né? O brasileiro é um povo alegre e o brasileiro lá também é muito unido, né? A comunidade brasileira na Irlanda é muito unida. Entendi. Que nem alegretense em Porto Alegre, tudo se abraça. Lá se odeiam, aqui tudo se abraça. Exato. Não, é impressionante isso. E é legal que, assim, como tu forma pessoas para entenderem de reiki, para serem mestres em reiki e terapeutas de reiki e tudo mais, essas pessoas também podem ter uma vida no digital sendo terapeutas e mandando à distância, né? Elas podem ter sei lá, se desconectar daquela vida de sempre, de fazer a mesma coisa, de estar sempre no mesmo lugar. Ela pode viajar o mundo, assim, se souber trabalhar. Mas para isso precisa, além de entender, ter tempo, precisa de comunicar, né? Precisa saber comunicar, precisa entender do marketing, né? Que é uma coisa que a gente aqui usa muito, né? Que fala muito todos os dias, porque a gente é uma agência e a gente vê como o marketing digital tem revolucionado vidas, assim, pessoas tomando caminhos diferentes, que sempre sonhavam e conseguem através do marketing digital. E tu enxerga isso também, que o marketing digital é uma coisa que veio para mudar até a forma do ser humano, do profissional, ter a sua vida, o seu cotidiano? Sabe que eu fiz um curso no Instituto Gente, São Paulo, e eles estavam mostrando uma pesquisa que dentro de 5 anos, quem não estiver no digital vai sumir. Olha só. Não vai trabalhar. E em vídeo, porque flyer ninguém lê. Né? Flyer é para comunicar, é uma coisa que dá um apoio, né? Tu tem que estar em vídeo, tu tem que mostrar o teu trabalho, tu tem que saber vender. Eu acho que a grande proposta do meu curso hoje, do Master Reiki, é iniciar nas terapias, o reiki, né? Sintonizar no reiki, dar o treinamento de cristais aromaterapia para aumentar o passe desse terapeuta no mercado e também toda a parte de tráfego pago, de marketing, de publicidade, de comunicação, principalmente de ter... A comunicação é tudo, né, João? A comunicação hoje e saber falar para se vender. E é muito complicado, né? Porque as pessoas acham que se vender às vezes é uma coisa feia e não é feio. Comunicar é uma coisa muito legal, tem que saber comunicar. Hoje eu vejo, tá? Isso é uma percepção minha, que existem muita gente ensinando de forma rasa diversos assuntos. Isso prejudica a imagem de um professor competente, de uma pessoa que tem inteligência, que tem tempo de estrada, mas não é assim, né? Não é porque uma ou duas pessoas se destacaram e são rasas que todos são. Tipo, tu é uma mulher profunda, que tem muito conhecimento, que já teve mais de 5 mil alunos. Aqui, quando a gente fala de marketing, a gente fala com muita propriedade, porque a gente trabalha, a gente entende isso, a gente tá na frente do cliente, a gente tá sempre entendendo a demanda e as mudanças da internet, porque quem não entendeu a internet, por exemplo, nesse momento, a internet é muito mutável. Hoje é uma forma de comunicar. Hoje tem a questão do podcast. Às vezes, talvez daqui, sei lá, 2, 3 meses isso aqui nem exista mais. É uma outra forma de fazer vídeo, uma outra forma de conversar. Isso aqui basicamente é uma fórmula de pizza, né? Que tinha um cara que falava aqui pra mim: João, existe o vídeo, existe o podcast. Podcast é um formato de pizza que todo mundo tá aceitando agora. Que tu pode só trocar o sabor, no caso são os segmentos e a conversa, e as pessoas vão entender. É pizza, é podcast. E tá super funcionando. E é uma maneira boa de conversar porque tu gera muito conteúdo. Mas assim, um reikiano que não consegue falar com o seu público, não entender o que é público específico que vai comprar dele, é um reikiano que não vai vender, né? Ou fazer propaganda para terapeuta. Exatamente. E é uma coisa impressionante. E são técnicas, né? O marketing, como talvez o reiki, tem a aplicabilidade, mas existem ferramentas que só o conhecimento vão te trazer para te compreendê-las e saber usar da melhor maneira, né? Eu estava fazendo uma mentoria e na mentoria a professora falava o seguinte, que essa história da venda, né? Porque o que acontecia na antiguidade? A pessoa ia lá, passava numa cidade, vendia algum produto, algum serviço, alguma coisa para aquela cidade, arrecadava o dinheiro e
picava a mula. Picava. E roubava de todo mundo. Então, o vendedor que vendia aquelas coisas de cidade em cidade, que estava na estrada, o caixeiro viajante, ele, com o tempo, começou a ser mal visto. Porque muitos eram pilantras. Não todos, óbvio. Então, já vem vender. Lá vem o vendedor. Então, as pessoas têm até um medo de se vender. Exatamente. Um medo de ser inadequado. Exatamente isso. O que deve ser quebrado, mas existe sim muito pilantra. A quantidade, eu tô impressionado, Janine. Um assunto aqui. Quantidade de golpe na internet. Assim, a quantidade de gente roubando o Instagram, fazendo Pix, mentindo que vai... Não existe solução fácil, né? Não existe trabalho fácil, existe trabalho árduo, mas existe como. Essa que é a questão. Porque hoje tu tá na Irlanda, e isso eu repito, tu tá na Irlanda, tu tá trabalhando com o que tu ama, qual é o teu propósito de vida, tu tem teus clientes, tu tem os teus alunos, e tu tá vivendo a tua vida dos sonhos que tu quiser pra tua filha e pra ti. As pessoas também conseguem isso. Só que elas precisam de conhecimento. E hoje, para fazer um curso teu, por exemplo, eu quero ser reikiano, eu quero aprender o nível 1 ao nível 3, até o B ali, que é o mestrado, né? É isso, tô correto? Como é que eu faço? Tu tá vendendo, tu vende no teu Instagram? Por onde que tu vende? Como é que funciona esse teu curso? Quando a pessoa chega que quer ser reikiano, ou tu entra no Master Reiki. Hoje eu tenho um curso do Master Reiki que vai do 1 ao mestrado, né? Tu pode fazer no teu tempo. Ele tá numa plataforma totalmente inteligente, que é a Hotmart. Mas tu também pode fazer por níveis. Interessante. Né? Tu pode fazer primeiro o nível 1, daqui a um tempo fazer o nível 2, fazer o nível 3. Eu acho que a vantagem do Master Reiki, essa construção que eu fiz do Master Reiki, é para que o aluno tenha até o B, um acompanhamento também comigo, porque eu não vendo o curso e depois não tô com o aluno, eu tô com o aluno. Nós temos o grupo VIP dos alunos, onde eu fico em cima, onde eu tiro dúvidas, né? Eu tô apoiando esse aluno o tempo inteiro. Essa proximidade do professor é fundamental, né? É fundamental, porque senão o aluno, ele não chega lá. Ele não chega no mestrado. E tu dá esse acompanhamento no teu curso também. Sempre. Aí tem o curso dentro do Master Reiki, tem o de cristais. Então, ele aprende a trabalhar com a cristaloterapia, tanto presencial quanto à distância, porque o cristal também é remédio. Olha Se tu usar um cristal errado, a pessoa pode passar mal. Aromaterapia, né? Uma introdução à aromaterapia, que é para esse aluno começar a usar a aromaterapia de modo seguro e aumentar o passe dele. Inúmeros e-books de aromaterapia, reiki e cristais. E agora a gente está entrando com uma parte aí digital. Olha, então é um curso extremamente profissionalizante, assim. Sai pronto. Sai pronto. A pessoa pode usar tanto para ela, para a vida dela, para ter uma transformação, para ter um upgrade, mas ela também pode usar para se tornar terapeuta e para se tornar um palestrante, um professor, né? Um mestre que vai sintonizar outras pessoas. E também os alunos hoje ganham todo um treinamento de marketing digital para conseguir se vender. Então a pessoa vai comprar o teu curso, vai aprender tudo sobre reiki, mais aromaterapia, sobre cristais, ainda vai aprender a se vender. Viver de reiki. Viver de reiki. Porque é algo fundamental, né? Se tu analisar, a pessoa vai comprar um curso, ela vai aprender, talvez ela queira viver daquilo para poder, sei lá, morar em outro país, morar em outra cidade, ter uma vida muito mais nômade digital, né? E ainda poder trabalhar com uma profissão que é uma coisa que as pessoas às vezes não conseguem, porque ela vai para outro país, ela tem que fazer uma mão de obra que é mais barata, ou passa um trabalho, e isso é a forma de viver digital. Talvez não tenha um conforto maior. Tudo que é profissional, muito profissional, tem mercado, né? Eu vejo assim, o maior número hoje que eu tenho de alunos são mulheres. 80% do meu público é feminino. Olha aí. E elas buscam também, às vezes, trabalhar com a terapia se foram mães, querem sair do mercado de trabalho, querem trabalhar em casa. Então, hoje, muitas estão se tornando terapeuta pelo um propósito de vida, né? Por uma jornada de cuidar do outro, ajudar o outro, mas também para poder ficar em casa com seus filhos. Então essa pessoa que tá querendo ficar próximo da família, assim, o reiki, ele possibilita isso. Exato, acho que tu poder viver de reiki no conforto da tua casa, junto com teus filhos, mas o principal, né, além de se tornar terapeuta e ter esse conforto, é tu ter uma rede de apoio paga. Porque muitas mulheres com a maternidade saem do trabalho e elas ficam totalmente dependentes do seu parceiro ou parceira. Verdade.
E eu acho que ela poder ter isso junto com os filhos. Porque rede de apoio boa é rede paga. Não é a gente fazer filho deixar com a mãe, deixar com o vô, deixar com o pai, deixar sabe-se lá onde. Então, acho que essa forma de terapia e trabalhar no digital permite isso. Então tu potencializa, tu facilita a tua independência financeira com uma profissão. E quanto tempo é de curso? Assim, quando eu vou comprar o teu curso, quanto tempo eu me formo se eu comprar ele inteiro? Bom, tu pode fazer o Reiki nível 1, 2, 3 em 3 meses. Em 3 meses? Tive alunos que fizeram em 3 meses. Mas, como o terapeuta, quando é sintonizado, ele passa por uma transformação, por uma limpeza, por uma cura emocional, vibracional. Então, tem pessoas que levam 3 meses, tem pessoas que levam 3 anos. 3 anos. 1 ano, 2 anos. Cada um tem o seu tempo. Olha, e tu teve pessoas, então, que já ficaram 3 anos e hoje vivem de Reiki? Sim. Muitos dos teus alunos vivem de Reiki hoje? Vivem de Reiki. Então tem a liberdade, talvez, até de poder viajar e seguir trabalhando, seguir tendo renda, poder ficar próximo dos filhos. Isso é uma coisa inacreditável que o digital proporcionou. O digital tem muitas coisas que são ruins também, né? Vamos ser sinceros, assim, ele tá afastando, na minha opinião, afastando pessoas, talvez a gente deixa de se encontrar porque tá no digital. Entretanto, ele facilitou muitas outras coisas. Esses dias eu reencontrei um amigo que fazia 5 anos que eu não via. Eu amo aquele meu amigo e eu procurei no Facebook e ele não me respondia. Daí ele me respondeu e me mandou um WhatsApp: João, tô casado aqui no interior de São Paulo. Eu, nossa, vamos fazer uma call pra conversar e contar. Porque em 5 anos muda muita coisa, né? Sim. Então ele aproxima também. Só que assim, eu vejo uma juventude aí que tá bem depressiva com a internet, porque começa a ver coisas que não alcançam, né? E aí até a gente tava falando sobre a questão da ansiedade. A gente vem uma geração muito mais ansiosa, na minha percepção. E se a gente pensar que o Reiki ajuda até a curar esse tipo de ansiedade, de dar um auxílio para as pessoas, é algo que a gente precisa entender, né? O Reiki é uma ferramenta de autocuidado também, né? Além do terapeuta se formar, e pode ser terapeuta, tá? E o terapeuta, como é que se cuida, né? Eu fiz um post agora no Instagram, eu tava falando sobre que bom que eu consegui enxergar meu propósito de vida e trabalhar nele. E eu sou muito agitada, João. Eu faço 400 coisas no mesmo dia, falo com 400 pessoas no mesmo dia. Mas eu sei de onde é que vem essa energia. Vem do meu autocuidado, da minha disciplina, de me auto-aplicar o Reiki, de estar com cristal, de usar aromaterapia. Então, o terapeuta, ele se cura para curar o outro, né? Tem todo esse trabalho. Eu até esse dia eu tava conversando com uma psiquiatra e eu perguntei assim, tá, como é que tu recebe tantos relatos de complicados assim, né? E ela assim, não, a gente também tem que se cuidar. Às vezes até um psiquiatra tem que ter um outro que cuida, que ela possa desabafar, que ela possa contar, que ela possa, sei lá, ter uma orientação, né? Porque às vezes a gente quer tudo a gente quer se resolver sozinho, mas tu ter um acompanhamento, assim, é muito interessante. Mas no Reiki é legal tu enxergar que tu consegue fazer essa autoaplicação, né? Então sei lá, como é que fala, né? Quando tu vai trabalhando os teus chakras, tu se cura, né? Se cura de traumas que tu começa a se entender. E como é que funciona essa questão de intuição que tu tava falando? De intuição que tu tava falando. Me conta sobre isso. Isso é uma coisa que eu acho bem interessante. Tu fala uma coisa importante sobre a psiquiatra, né? Porque muitas vezes as pessoas buscam uma solução milagrosa para uma doença, ou por um problema, ou por alguma coisa emocional. E é muito importante o terapeuta em Reiki também saber que um ser humano é holístico. Ele vai precisar do psiquiatra, ele vai precisar do psicólogo, ele vai precisar do médico, e ele vai precisar do reikiano. Então, essa cura, ela é todos juntos, né? Olha que legal isso. Não é o Reiki que vai curar, não. O Reiki é auxiliar em cura. Ele não substitui a medicina. Sim, sim. Eu acho que as pessoas, elas tentam achar soluções imediatas, né? E se tu tem o Reiki, se tu tem a psicologia, se tu tem a psiquiatria e tu trabalha tudo isso, com certeza tu tende a melhorar de uma maneira muito mais completa, né? Uhum. Assim funciona no marketing também, Janine. Uhum. Se tu vai entender um cliente hoje, ele tem as demandas dele, tu tem que auxiliar o teu cliente, mas o cliente tem que se ajudar. Porque normalmente ele depende tudo de uma agência, de uma produtora. Faz eu ficar famoso. Não é assim, né? Tu tem que saber se posicionar, tu tem que entender que tu possa vir a fazer mais vídeos, tu tem que trabalhar a tua oratória. Então, tem que ter tempo pra isso, né? E eu acho que na questão da cura, assim, no autoentendimento, no autoconhecimento, também tu tem que utilizar mais ferramentas, né? Mas eu fiquei bem impressionado, vou ser bem sério pra ti, bem impressionado com a quantidade de pessoas que na última aula que eu gravei
se impactaram com a tua sintonia. E aquilo ali me mostrou o quanto isso era verdadeiro, o quanto isso era verídico, o quanto isso impactava, o quanto isso podia mudar vidas. Pessoas dizendo assim, gratidão por estar aqui, eu senti uma paz, eu senti uma alegria, quero aplicar no meu filho. Muitos relatos assim, né? Que daí depois tu tem que publicar isso nas tuas redes, né? Essas que a gente grava. Eu vou publicar. Eu acho que o reiki, além, né, de ser uma terapia de cura, ele é pura luz e ele é puro amor. Eu acho que é uma sintonia gigante de amor. Por isso que a pessoa, quando passa pela sintonia, quando recebe isso, esse acolhimento, esse amor e transfere isso pro outro, tem essa gratidão imensa. Pois é, eu acho algo bem novo, mas quantos anos já existe o reiki? Uma pergunta que eu tinha pra te fazer. Nossa, o reiki é, sei lá, muito anterior a Cristo, né? Ele é da cultura, ele veio da cultura esotérica da Índia. Mikao Usui que trouxe novamente, conseguiu canalizar novamente. Antes de Cristo. É muito antigo, sei lá, 5 mil, 10 mil anos antes. Sempre existiu a aplicação de reiki. Sempre existiu essa energia reiki disponível. E as pessoas... Cara, que impressionante, assim, a história da humanidade é algo fundamental. Janine... então tá, né? Esse foi um programa que a gente fez aí, deu mais de 40 minutos ali, o nosso produtor tava falando. Queria saber se tu quer falar alguma coisa a mais, se tu quer falar, sei lá, pras pessoas alguma coisa em específico. A gente tá aqui no estúdio da Bisturi. O estúdio da Bisturi é um estúdio que tá aberto ao público, você pode gerar o seu conteúdo, poder fazer teus reels, contar a tua história, falar do teu profissionalismo, falar dos teus serviços ou produtos, né? Então eu queria te agradecer muito por estar aqui com a gente e se quiser deixar a última palavra aí. Eu quero contar um segredo, na verdade. Um segredo ao vivo. Porque a gente falou do reiki na questão do dinheiro, né? E realmente a gente consegue prosperar através do reiki, ativar decretos e atrás dos nossos propósitos. Inclusive, ajuda a vencer a procrastinação e a gente ter ação, né? Assertiva, segura. Mas muitos me procuram pro amor. Pro amor, olha só. Tem gente que preocupa, Janine, eu tô brigando com o meu parceiro, o que eu faço? Tu tem alguma coisa? Tu manda um reiki pra gente? Como é que funciona? Existe um símbolo do reiki nível 2 que se chama o Serreiki. Essa chave de cura emocional não é eu trago o seu amor em 3 dias, não é isso. Mas ali tem uma técnica que tu coloca o nome das pessoas, né, que estão em desarmonia. Coloca uma palavra desencadeante positiva e 5 minutos diários de reiki. 2, 3 dias é todo mundo amiguinho. E isso pode ser no amor, pode ser harmonia de casais, pode ser quando os filhos, né, nasce um bebê e o outro filho se desorganiza. Pode ser pessoas que estão passando por um sofrimento emocional muito grande, mas também para esses casais que brigam demais, as famílias, ou até mesmo no trabalho. Então esse símbolo é uma chave de cura emocional e que transmite puro amor. É impressionante. Geralmente as pessoas se entendem. E tu acredita no amor? Acredito, o amor é o que move o mundo. Impressionante. Qual é o teu propósito de vida, Janine, para finalizar mais filosoficamente? Meu propósito de vida é conectar o ser humano à sua espiritualidade, auxiliando no seu autoconhecimento e na sua cura. E amor pra ti significa o quê? Ai, amor é amor, né? Amor é bondade, é generosidade, é luz, é verdade. Qual é o amor mais sincero que já sentiu na tua vida? Não falando de relacionamentos, assim. Pela minha filha, eu acho que do pai, de uma mãe por um filho. É algo impressionante. Janine, quero te agradecer. A gente falou sobre reiki, eu tentei, né? Porque o pouco que eu entendo, aprendi contigo e te valorizo muito como parceira aí. A gente grava bastante coisa. Eu adoro a forma como tu comunica, porque tu fala sempre com muita verdade, com muita propriedade, com muito conhecimento. Eu acho que as pessoas que são tuas alunas, elas são pessoas que acertaram muito em te escolher como mestre, como professora, porque Obrigada. Tu tem além de tudo, uma energia muito, muito impactante, assim, a gente percebe só de estar conversando contigo. Quero te agradecer aqui, é um começo de história que a gente está com o Bisturi Entrevista, que já tem outras pessoas que a gente já convidou, né, mas o teu foi o primeiro. Não sei se vai ser publicado por o primeiro, mas é o primeiro e é o que eu tô muito feliz de estar participando. A Mariela, que trabalha com a gente, também vai ser host junto comigo. Hoje ela não pôde participar, eu fiz sozinho. Um pouco nervoso,
mas eu acho que eu me saí bem. Muito bem. E aí queria te agradecer e é isso, né? Um abraço aí, que agora lá na Irlanda seja muito feliz e a gente sempre... Eu vou querer um reiki pra mim também, umas sessões que eu tô precisando. Bora, obrigada, João. Obrigado, meu amor, valeu, foi um prazer enorme.